Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando a nossa primeira live de uma série de 31 lives. Durante todo esse mês de janeiro, nós vamos fazer uma live por dia, tratando de desenvolvimento, de autoconhecimento, como que nós podemos ingressar nesse ano de 2024 diferentes. Portanto, esse foi o tema dessa live de hoje. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Muitos casais estão declinando por apresentar uma dificuldade imensa em mudar. Muitos profissionais estão perdendo os postos de emprego, muitos empreendedores estão se perdendo no empreendimento porque resistem em mudar. E na verdade, principalmente nessa época que nós viramos o calendário, nós entramos no ano novo, essa época de final de ano, nós aprendemos isso com os antigos, a meditar, refletir o aprendizado do ano velho, o que deve levar para o ano novo, as coisas que devem mudar. Então, de modo em geral, todos nós queremos mudança, mas nós queremos o bônus da mudança, nós não queremos o ônus de mudar. Mudar, como os ingleses nos ensinaram, é difícil. Mas nessa época da modernidade, nessa época tão acelerada que nós estamos vivendo, se a gente não mudar é fatal. Se nós, homens, não mudar alguma coisa na nossa rotina, não mudar alguma forma da gente pensar, não mudar o modo da gente compreender as mulheres, os nossos relacionamentos vão definhar. Nós, profissionais, se a gente não aceitar as mudanças, não aceitar que é necessário mudar, nós vamos ficar fora do mercado de trabalho. E assim vale para todos os campos da vida, para não alongar muito e ficar cansativo. Mudar é difícil, mudar é desafiador. É muito mais fácil continuar na zona de conforto. Porque na zona de conforto, nós iremos reclamar de algo que não deu certo, a gente vai reclamar, às vezes até da própria sorte. Isso é muito cômodo. O fracasso vai fazer de nós coitadinhos. E para quem quer desculpa, isso é muito bom. O mudar causa calos nas mãos. O mudar exige suor. O mudar exige algo muito difícil para a gente adquirir, a disciplina. Dificilmente desafio você a encontrar um grande campeão, um atleta vencedor, que não foi muito focado na disciplina. Então, já que nós estamos no 1º de janeiro, o dia do ano novo, nós precisamos saber que mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Se em 2024 entrarmos defendendo as mesmas ideias, não estou falando para você abrir mão dos seus princípios, abrir mão dos seus valores, não é nada disso. Muito pelo contrário, é preciso que você traga para 2024 os seus princípios, os seus valores. O que eu estou falando é que para você alavancar, para você progredir, vai ser preciso que você faça algumas mudanças. O tempo, ele passa e ele exige que nós sejamos hoje melhores do que ontem e que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Então, quando nós propusemos retratar da dificuldade da mudança, a mudança, você imagina um filho que esteve ali na sua casa por todo o tempo, e agora ele cresceu, ele virou adolescente, ele passou no vestibular e ele vai estudar em outro estado. Olha que mudança! O tamanho dessa mudança. Mas ela vai causar em você os ônus, as dores dessa mudança. Pode ser que você sinta aquele pai do síndrome do ninho vazio, aquela mãe que vai sentir que o ninho está vazio. Pode ser que você, filho,
né, vai sentir desprotegido estar longe dos pais. Mas veja como que essa mudança vai alavancar o seu futuro. Essa mudança é o convite para você atender à lei do progresso. O universo, que nós estamos inseridos nele, ele tem a lei do progresso. E nós não precisamos ter medo de progredir. Sabendo que precisamos de mudar, enfrentar as suas dores, atravessar o deserto, passar pelo processo. Porque nós pertencemos a uma espécie, a espécie humana, que pertencemos a um planeta, o planeta Terra, que pertencemos a um universo. Então podemos desenvolver em nós o pertencimento. Nós pertencemos ao progresso. Nós não pertencemos ao atraso. Nós não pertencemos à mediocridade. O que nos pertence é a lei do caminhar para frente, rumo ao progresso. E nas nossas andanças, na nossa caminhada, né, de palestrante, em algumas escolas, comunidades, igrejas, sempre a gente faz uma dinâmica chamada dinâmica das prioridades. E eu vou retratá-la nessa live aqui hoje. É uma dinâmica muito bem aceita. Porque ela é simples, ela é uma convocação para a gente mudar, ela é uma convocação para a gente transformar a nossa vida de uma forma muito equilibrada, muito simples, baseada nas primeiras escolhas que a gente faz durante o dia, e que isso traz um progresso muito grande. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa certa cidade, uma cidade pequena, e fiz essa dinâmica das prioridades, e lá estava o empresário e ele ficou encantado com a prioridade. E eu fiquei a pensar, mas é uma dinâmica tão simples. Tem um pote de areia, meia dúzia de pedras, e esse moço ficar tão encantado assim, de falar que depois era para reproduzir essa dinâmica na empresa dele, e falou que ficou muito emocionado. Mas aí, refletindo a reação daquele senhor, é que eu observei o tanto que tanto repetir, replicar aquela dinâmica, o tanto que a minha vida também estava mudando. O quanto que, aos poucos, eu comecei a me dedicar mais para minha esposa e, naturalmente, receber o feedback dela que eu estava sendo um esposo melhor. Repetindo aquela dinâmica e passando a me cobrar que vivenciasse aquilo no dia a dia, desse exemplo do que eu estava proferindo, do que eu estava falando, eu comecei a ter mais tempos e ser um pai mais presente, um pai mais integrado e deixando os filhos também integrar mais na vida dele. Enfim, um pai melhor. E eu percebi que, sabe aquela coisa que a gente ouve falar muitas vezes, até fala que o homem só sabe fazer uma coisa por vez e a mulher faz 2, 3? E à medida que eu fui replicando essa dinâmica, fazendo essa dinâmica foi entrando no meu coração, no meu entendimento, eu também aprendi a fazer. Muito embora é preciso ter foco, mas eu aprendi a fazer mais de uma coisa por vez, para poder a agenda ficar mais dinâmica. Quando eu vou fazer um café da manhã, estou lá, coloco a água para aquecer, estou ali mexendo a massa para fazer uma rosquinha, eu coloco o celular, às vezes o notebook, numa mensagem que eu estou precisando de ouvir, e eu consigo fazer 2 coisas. Na verdade 3, né? Que eu consigo acompanhar ali o progresso que aquela água que está no fogo para ferver, colocar o pó no coador, consigo acompanhar o tempo da massa da rosquinha, porque eu preciso mexer os ovos com açúcar, dar ali alguns minutinhos, depois jogar a fécula de mandioca. E eu
tinha muita dificuldade de fazer essas coisas. Uma era bem executada, a outra mais ou menos, a outra mal executada, a outra eu esquecia. E à medida que eu comecei a replicar, repetir essa dinâmica, e essa dinâmica das prioridades foi inserindo no meu propósito de vida, na minha agenda, eu comecei também a aprender essas novas habilidades. Mas para isso nós precisamos ter prioridades. Eu vou colocar o celular mais aqui na mesa. Isso. Para melhorar a visibilidade. Ótimo. Ótimo. Eu tenho aqui um pote que as minhas gêmeas até escreveram vida. Ó, vida. Então esse pote vai ser a representação da nossa vida. Eu tenho um outro pote aqui, que é o pote de areia. E eu tenho um outro pote, e nesse pote eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou pedir você só um minutinho, que eu vou ver se minhas filhas estão... O que elas estão fazendo ali? Se elas estiverem tranquilas, ok? Vou chamá-las para me acompanhar aqui, me ajudar, que elas gostam muito dessa dinâmica das prioridades. Eu volto no minuto. Vai fazer a dinâmica desse daí, você quer acompanhar? Você me chamou? Uma já chegou, tá aqui a Bia, a outra tá vindo. Como que é seu nome? Beatriz. Quantos anos você tem? 7. 7 anos. Oi? Oi. Como que é seu nome? Malu. Quantos anos você tem? 7. Estou aqui com minhas duas filhas. A Beatriz e a Malu são as minhas gêmeas, 7 anos. Elas adoram essas dinâmicas. E nas palestras presenciais que a gente faz, elas sempre me ajudam. Então, eu vou recapitular para você que está chegando agora. Aqui eu tenho um pote, e esse pote vai representar a nossa vida. Tudo que a gente consegue fazer dentro de 24 horas. Nós temos segundo, minutos, dia, semana, meses, anos, séculos, etc. Então, vamos pegar essa fração chamada dia. Aqui nós temos um pote de areia, e nós temos aqui 6 pedras. Nós temos uma pedra maior, nós temos uma pedra um pouco menor, uma outra, todas as 6 de tamanhos diferentes. Nós vamos mostrar primeiro uma rotina de uma pessoa que está um pouco desajustada, que está precisando de reorganizar a sua agenda. A sua gestão de tempo precisa ser ajustada para que torne o seu dia mais produtivo. Então essa pessoa que... Vem mais um pouquinho para cá, minha filha, pessoal te vê. Essa pessoa
que a dinâmica do dia dela ainda precisa de alguns ajustes, nós vamos entender porque na medida que a dinâmica aqui for desenvolvendo, ela começa o dia pensando naquelas coisas mais corriqueiras que são importantes na nossa vida. Não é que não são importantes, são importantes. Mas não são fundamentais. Entende? Por isso que elas serão representadas pela areia. E aqui nós temos as pedras, que são aqueles atos mais importantes no desenvolver da nossa existência. Então, como que a gente pode melhorar a gestão do nosso tempo? Exemplo 1, vocês verão, a pessoa que ainda, o corriqueiro, o que nós fazemos antes da gente assistir essa dinâmica. A gente acorda, o celular, né, desperta, a gente acorda e vai dar ali uma espiada no WhatsApp. Depois a gente dá mais uma espiada, fica mais alguns instantes no Instagram. E a gente liga muito pouco hoje, mas liga um pouco a TV para dar uma olhada em alguns noticiários regionais que estão acontecendo durante o dia. A gente vai para o trabalho, o semáforo fecha, dá mais uma olhada no WhatsApp. Não que seja importante, porque esses atos são importantes, na academia. Nem tomam um café, porque não dá tempo. A gente, depois disso tudo, né, chega do trabalho, lembra que tem que dar uma atenção para o cônjuge, para o marido ou para a mulher, para os filhos. Depois a gente lembra que o dia passou e a gente poderia ter dedicado um tempo maior para Deus. Aí você vai ver que o pote já se encheu. Cadê o seu tempo de lazer? Cadê o momento para você e sua esposa, você e seu esposo? Cadê aquele momento para você ter com seus filhos? É bom? É saudável você ter um momento para os filhos? Cadê o momento para os seus pais? Nós também precisamos de ser amigos. Eu falei muito até agora na lei do progresso, porque o bom aproveitamento do tempo, a gestão melhor do tempo, vai fazer a gente progredir, mas tem também a lei da sociedade. Nós não somos ilha, não fomos criados para viver isolados. Cadê a nossa vida social saudável? Não tem mais tempo, não cabe. Ó. Então alguma coisa na vida dessa pessoa, que sempre quando chega o final do dia, sempre quando vai deitar, dorme com a consciência pesada porque não deu conta de fazer tudo o que precisava de fazer. Vamos ver agora se essa pessoa inverter as suas prioridades, se ela dá conta de fazer tudo o que ela precisa no dia. Se ela inverter as suas prioridades, ela vai gerir o tempo melhor. E naquele português bem raiz, vai dar conta do recado? Vamos ver. A mesma areia, nada de mágica. Mesma areia, vai voltar para o pote que eu apresentei para vocês. Ó, mesmo tanto, a mesma areia. Agora me acompanhe. A primeira coisa que essa pessoa vai fazer quando ela acordar, o celular dela despertou pela manhã, ela vai dedicar um tempo para ela reconectar com o seu Criador. E por que eu estou usando o termo reconectar? Porque ela veio do Criador. Ela estava com Ele. Então ela precisa voltar para Ele. Ela precisa fazer essa reconexão. Então nós vamos procurar aqui a pedra maior.
ela vai representar Deus. Você vai acordar e vai tirar nem que seja 3 minutinhos para você fazer uma meditação, uma oração, uma reza, uma prece. O primeiro momento da sua vida. Poxa, quando você dorme, você é um semi-morto. Então, ao acordar, é gratidão a Deus, a seu Criador, por você ter acordado saudável, disposto. Então, os primeiros minutos, quando você acorda, vai ser a sua conexão com a espiritualidade, a sua conexão com Deus. O primeiro momento vai ser Deus. O segundo momento que você acordar, por mais corrido que for seu dia, você mora longe do trabalho, algum instante, alguns minutinhos, você vai dar para o seu cônjuge. Ele escolheu o resto da vida com você. Escolheu lutar o resto da vida com você. Escolheu passar os bons e os maus momentos com você. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina uma cerca, um muro. As 2 colunas do canto são as mais fortes. Segura todo o muro. Ali no meio do muro estão os filhos. Então essas 2 colunas, um lado do outro, o marido e a mulher, precisa ter tempo e dedicação a eles. Então, o segundo momento, a primeira prioridade que você deu foi a Deus. Segunda prioridade agora vai ser ao seu cônjuge. Depois, um terceiro momento, a terceira prioridade sua vai ser para os filhos. No cônjuge, nem que seja um café preto, um copo de água, você foi lá, fez, ofereceu para sua esposa, e agora para os filhos. É você que leva o seu filho para a escola? É você que acorda seu filho para ir para a escola? Como que é esse momento com ele? É estressante? Ou você tenta passar a maior quantidade possível de amor para ele? A maior quantidade possível de confiança? Tipo assim, vá filho, vá, eu confio em você. Então, a sua terceira prioridade, os filhos. A primeira foi Deus. A segunda, o cônjuge. A terceira, os filhos. Aí você pega e fala assim, Luiz, existe ex-marido, ex-mulher, não existe ex-filhos? Então é Deus e filhos. É por você colocar como a segunda prioridade os filhos e não o cônjuge ou a cônjuge, é que as famílias estão o quê? Deteriorando. Todos os anos o Brasil bate o recorde de divórcio. Os filhos não podem carregar esse peso, eles não estão preparados para isso. É o marido e a mulher que tem essa fortaleza para conduzir a família. Foram os dois que decidiram instituir, criar a família. Por isso que os dois são a prioridade. Pois é os filhos. Porque o marido e a mulher estando bem, os filhos vão sentir o quê? Protegidos, seguros. Então, primeira prioridade de Deus, a segunda, o cônjuge, a terceira, os filhos. Você precisa do trabalho. Nós temos lei do progresso, que é preciso de trabalho, é o trabalho que vai alavancar para o progresso. Então, a sua quarta prioridade, o trabalho. Colocou dentro do pote. Agora, Luiz, tem mais prioridades? Tem a quinta. Você acordou, dedicou a Deus aquele primeiro momento, o segundo momento você dedicou para a mulher, o terceiro momento para os filhos, agora dedicando o trabalho, certo? É importante que você tenha uma religião. Não ter religião não quer dizer que você não vá conseguir gerir bem seu tempo. Mas seja a igreja católica, a igreja evangélica, seja espírita, seja umbanda, seja candomblé, seja qual for. Tem outras também, de outras matrizes. Porque é importante que você dedique ao ministério uma parte do seu tempo para uma pastoral, por exemplo. É importante que você se apresente
para a igreja que você frequenta e tenha uma função, uma atividade lá dentro. Porque nós estamos inseridos num mundo onde que se você não ajudar outra pessoa, que se você não fizer outras pessoas felizes, você não vai conseguir ser feliz. Então, lá dentro de um grupo religioso, lá na fé, várias pessoas acreditando na mesma crença que você acredita, você pode ser um grande expoente. Você pode fazer a diferença, você pode impactar a vida de outras pessoas, tornar a vida dessas pessoas mais felizes. Então vai ter uma quinta prioridade, que é você dedicar à igreja que você declara fazer parte. Eu sou católico. Igual outro dia eu mandei um convite de uma palestra que eu ia dar para um rapaz e respondeu: eu sou católico apostólico romano. Ótimo. Procure a igreja que você frequenta e se apresente para trabalhar, assumir alguma função lá. É viver um ministério. Jesus chamava a pessoa para caminhar com ele, para vivenciar, né, ter aquele momento de doação do evangelho. Então, eu vou colocar aqui o tempo que você vai doar lá para a sua igreja. Minha agenda, Luiz, é muito corrida. Que seja, né, 1 hora por dia. Não, Luiz, é o seguinte, eu gosto, sabe? Gosto das ideias cristãs, mas eu não gosto das religiões. Tudo bem, então como que você vai fazer essa quinta prioridade? Um dia por semana, você vai tirar 20 minutos a meia hora, de 20 minutos a meia hora, e vai estudar o livro da religião que você mais gosta. Vamos supor que você não gosta das religiões que estão aí, mas você gosta da Bíblia. Então, uma vez por semana, você vai tirar 20 minutos e vai fazer o estudo do Evangelho na sua casa. Quem está nos acompanhando viu que às segunda-feiras nós vamos fazer live às 9 horas da noite. Nas terças, 18 horas. E de quarta a domingo, 20 horas. Por que que na segunda-feira é 9 horas da noite? Porque de 8h30 às 9, nós fazemos aqui em casa o estudo do Evangelho. No lar. Porque quando você estuda a Bíblia na sua casa, igual nós somos cristãos, eu estou falando da Bíblia, quando você estuda a Bíblia na sua casa, você acende uma luz em torno da sua casa que a treva não consegue apagar. É como se você colocasse uma proteção em cima da sua casa que as trevas não conseguem, elas podem atacar, mas não conseguem passar aquela proteção. Você acende uma luz na sua casa que as trevas podem tentar apagar, pode atacar, mas não consegue apagar. Então tá vendo como que a quinta prioridade é possível você fazer mesmo você não gostando de igreja nenhuma? Faça da sua casa a igreja que você goste, então. Pois bem. E ainda nós temos momentos que nós precisamos de uma vida social, nós precisamos conversar com os amigos, visitar aqueles parentes que tanto nos faz bem. Nós precisamos do lazer. Então, nós vamos colocar aqui uma sexta pedrinha. E agora, depois de a gente ter escolhido essas principais atividades, essas atividades fundamentais da nossa vida, o que a gente não pode ver sem, nós vamos ter tempo para dar uma olhada no WhatsApp, nós vamos ter tempo para dar uma olhada no Instagram, nós vamos ter tempo para jogar bola com os amigos, nós vamos ter tempo para ir no salão, nós vamos ter tempo para tudo, porque nós gerimos tão bem o nosso tempo que a gente conseguiu, nesse pote da nossa vida, colocar todas as atividades que nós precisamos desempenhar, colocando as mais importantes ligadas à espiritualidade, ligadas a Deus. Depois nós conseguimos eleger o nosso cônjuge como a segunda prioridade. Tivemos tempo para os filhos. Fomos ótimos profissionais do trabalho. Tivemos um tempo
de cuidar da nossa religião. Ainda sobrou tempo para os amigos, sobrou tempo para o lazer, sobrou tempo para a diversão. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, para a gente finalizar a live de hoje, lembre-se disso. Em 2024, mudar é difícil, mudar é desafiador, mas se você não mudar, será fatal. Precisamos mudar para progredir. O progresso vem como um imã nos puxar para o sucesso e nós vamos sofrer as dores de atravessar o deserto. Nós vamos também aproveitar para vivenciar o processo. No processo de transformação, nós estamos nessa vida num processo de transformação, ele precisa ser vivido sem rancor, sem menos dores, sem ódio. Nós precisamos viver esse processo com uma lei natural, uma lei que o universo nos responde ecoando, que é a lei da gratidão. Gratidão 2023. E vamos ser muitos prósperos. Vamos mudar para a gente ter um 2024 muito bom. Amanhã, terça-feira, às 18 horas, nós vamos estar de volta com outra live. Até lá!